Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 24 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento das ações que criminalizam a homofobia e a transfobia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Carla Lucena, que acompanha a sessão. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tivemos hoje, então, a retomada do julgamento dos dois processos que tratam sobre a criminalização da homofobia e também da transfobia. O julgamento hoje foi retomado com o voto, inicialmente, de um dos relatores desses processos, o ministro Celso de Mello. Ele é o decano aqui da Corte, explicou que dividiu o voto dele em 18 pontos. Ao longo do voto, o ministro ele relembrou aí alguns julgamentos e decisões aqui da Corte em relação a essa temática, como, por exemplo, o julgamento do STF que reconheceu a união homoafetiva a homossexuais e também a decisão do ano passado aqui do Supremo que autorizou e permite que transexuais e transgêneros alterem nome e gênero no registro civil sem a necessidade de mudança, de cirurgia de mudança de sexo. O ministro, ele começou o voto dizendo que este é um tema complexo e muito delicado. Vamos ver um trecho do voto. Eu sei, senhor presidente, que em razão deste voto, do voto que vou proferir, e também de minha conhecida posição em defesa dos direitos das minorias, que compõem os denominados grupos vulneráveis, serei inevitavelmente incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso, que ignoram o sentido democrático da alteridade e do pluralismo de ideias, que se apresentam como corifeus e epígonos de sectárias doutrinas fundamentalistas, desconhecem a importância do convívio harmonioso e respeitoso entre visões de mundo antagônicas. E ainda nessa primeira parte da sessão, ainda com o voto do ministro Celso de Mello, ele analisou já alguns pontos aí pedidos pelos autores dessas ações. Ele decidiu negar o pedido que pede que o Estado indenize vítimas de homofobia e transfobia. O ministro também disse que não há como, que era um outro pedido dos autores, que o Supremo, por ele mesmo, tipificasse, ou seja, criminalizasse a homofobia e a transfobia. O ministro disse que não cabe ao STF criar uma tipificação penal. Vamos ver o voto dele em relação a este ponto. Entendo que se mostra, que se revela impossível ao Supremo Tribunal Federal, mediante provimento jurisdicional, tipificar ele próprio delitos e cominar sanções de direito penal. É que a pretensão em referência veicula, segundo entendo, clara transgressão ao postulado constitucional da separação de poderes e também ofensa manifesta ao princípio da reserva absoluta de lei formal em matéria de índole penal. O ministro Celso de Mello ainda não concluiu o voto dele. Agora, quando os ministros voltarem após o intervalo, o ministro Celso de Mello, então, vai seguir votando neste caso para a conclusão e aí, em seguida, vota o ministro Edson Fachin, que é o relator do outro processo que trata aí sobre a criminalização da homofobia e transfobia no país. A cobertura completa de como foi a sessão plenária de hoje, você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E agora eu volto com você, William. Obrigado pelas informações, Carla. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza a Operação Volante para prender suspeitos de envolvimento com milicianos. Outras informações com o repórter Gabriel Ciafrei. A Polícia Civil está atrás de 20 suspeitos de ligação com milicianos no Rio de Janeiro. Os policiais também cumprem 18 mandados judiciais de busca e apreensão e pretendem confiscar 5 milhões de reais em bens da quadrilha, como imóveis localizados na zona oeste da cidade. Entre os procurados está Luiz Antônio Braga, mais conhecido como Zinho, e apontado como um dos líderes do grupo. Os procurados vão responder por organização criminosa e por outros crimes, como, por exemplo, o porte ilegal de arma, extorsão, tráfico de drogas e agiotagem. A Justiça agora fica por aqui. Logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, cobertura completa da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal e outras informações do Judiciário Brasileiro. A gente se encontra.